Mano, o Palmeiras avalia a contratação do Júlio Enciso aí, né? Paraguaio, atacante. Pelo jeito tem o dedo do nosso zagueiro aí, né? Gustavo Gomes. Eles estão avaliando aí ele aí. E olha ele, né? Tava treinando aí, né? Fazendo treinamento dele aí. E ele já tava com a camisa aí do Palmeiras. Tava com a camisa do Palmeiras. E o Júlio Enciso estava fazendo seu treinamento, né? De físico aí, correndo ali. Mas aí você olha ele, tá com a camisa do Palmeiras aí já, né? E o Palmeiras tá avaliando a contratação dele. E o que, que vocês acham dessa contratação? Deixe seus comentários. Mas o cara já tava aí, ó, com o manto do Verdão. E é isso, né? E seja bem-vindo. E o que, que vocês acham? Deixe seus comentários depois aí. Olha aí.